Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será a obesidade. Por aqui vamos falar das causas que levam ao aumento, ao crescimento da população obesa e também das consequências sociais e econômicas a respeito desse tema. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, ela que é a atual vice-presidente da COSMAN, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal aqui de Porto Alegre. Então, vereadora, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Câmara. Obrigada, Matheus. Sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente discutir pautas tão importantes como essa. Também recebemos aqui, também participa da nossa edição, a Maísa Beltrame Pedroso, ela que é nutricionista da Secretaria Estadual de Saúde. Mais precisamente, a Maísa atua no núcleo, no Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul, não é mesmo, Maísa? Seja bem-vinda também ao nosso programa. Olá, muito prazer também estar aqui com uma temática que para nós é muito rara, né, e cara, né? O prazer é nosso e a gente vai ouvir as nossas duas convidadas, especialistas no assunto, para a gente encaminhar esse tema tão importante para ser debatido, para toda a população ter mais conhecimento e aumentar as suas informações a respeito desse assunto. Então, de imediato, eu quero começar justamente pela Maísa, nossa nutricionista convidada, aqui ligada à Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, para definir, então, esclarecer uma questão. A obesidade hoje, atualmente, ela é tratada como uma doença ou uma condição? E por quê, Maísa? Bom, esse é um debate que vem a público e nós temos a nível nacional em relação a isso. E há duas questões importantes a ser dadas. Uma é a questão de se olhar a obesidade como uma condição, né, em relação a toda uma complexidade que se tem do indivíduo obeso se considerar, né, em questão de preconceitos, de relação. E, por outro lado, há a condição de se olhar a obesidade enquanto doença, porque para nós que trabalhamos com políticas públicas, a gente precisa ter esse dado, inclusive com o CID, né, para que a gente tenha dados suficientes para se ter ações mais efetivas em relação a um problema de saúde, né? Então, são dois lados que a gente precisa olhar, né, como condição, porque nem todos os obesos se consideram doentes, né? Então há um estigma em relação a isso. De maneira geral, vereadora, para a gente iniciar também o nosso bate-papo, como a senhora acompanha esses dois lados da moeda, como a Maísa trouxe para nós, a nutricionista convidada, falando dessa questão da condição ou da doença. A gente sabe que para o poder público, como a Maísa reforçou, é importante tratar como uma doença para a gente ter acesso a políticas e tratamentos melhores para essas pessoas. Mas como você vê esse ambiente geral da obesidade aqui no nosso país? Na verdade, eu acho que a gente tem as duas coisas, né? A gente tem a doença em si e a gente tem a condição. Tem pessoas que são obesas e que estão muito bem de saúde, fisicamente, se sentem bem, não tem problemas nenhum. Eu tenho várias amigas que são bem gordinhas e que acham que está tudo certo. Elas não se sentem mal por isso. Então, isso não é uma doença, isso é uma condição. A pessoa é feliz do jeito que ela está. E a gente sabe que também tem doenças que levam à obesidade. E formas também de hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos familiares que fazem com que a gente se torne um obeso. Então, tem várias pautas que a gente pode trabalhar em cima disso, mas eu acho que o ponto principal é a questão quando tu realmente está doente em função de ser obeso, que traz várias consequências, né? Aumento de pressão, diabetes, tantas outras coisas que são envolvidas quando tu está acima do peso, que muitas vezes mexe com o teu físico, mexe com a tua saúde. Aí sim a gente tem que ter um olhar especial e tem que ter políticas públicas voltadas a isso. Hoje nós temos, a gente vai falar provavelmente sobre isso, mas nós temos uma fila bem grande para fazer bariátricas, que leva muitos anos para se realizar. E muitas vezes as pessoas precisariam isso de forma imediata. A gente sabe que tem que ter um acompanhamento nutricional, a gente sabe que tem que ter um acompanhamento psicológico, mas a gente também sabe da necessidade dessas pessoas que acabam ficando com a sua saúde muito vulnerável em sentido de não conseguir essa cirurgia, né? Eu tenho pessoas que me pedem ajuda e dizem, eu estou há 6 anos esperando na fila. E não acontece. Então a gente tem que ter os dois olhares, o olhar para quem está bem e ter só um preventivo de que permaneça bem, e um olhar para quem realmente está doente, que precisa desse atendimento especial.
Agora, Maísa, sobre o que a vereadora traz, sobre os efeitos e as consequências, os prejuízos na saúde de quem está bastante acima do peso, quais são os principais efeitos que podemos enxergar, enfim, podemos inferir dessa doença? A gente tem que ter muito olhar que a obesidade ela provoca várias outras doenças, né? Então ela é um fator, a questão da alimentação adequada e saudável é um fator de proteção à saúde, mas também, né, a má alimentação provoca várias doenças como a hipertensão, diabetes, câncer, né, que a gente não fala muito, mas a obesidade ela potencializa o câncer e também problemas cardíacos. Então, isso é importante a gente destacar e a gente precisa ver, inclusive, com o custo que isso traz para o próprio sistema de saúde, né? Porque pouco é visto isso, a obesidade, como a causa dessas patologias. E, então, nós precisamos fazer essas intervenções para não deixar as pessoas chegarem a uma condição tal qual, né? Diabetes, hipertensão, porque traz consequências sérias, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também tratar essas pessoas que estão nessas condições, né? Então, precisa se olhar sobre todas sobre o que nós chamamos de linha de cuidado, né? Então, trabalhar a questão da linha do cuidado do sobrepeso e obesidade, desde lá do fator com crianças de 0 a 2 anos, na gestante, até o adulto, para não chegar aumentando essas filas como a vereadora colocou, das filas da cirurgia bariátrica, que a gente sabe que é bastante tenso e é uma cirurgia que precisa de um equipamento adequado, não são todos os hospitais que podem realizar essa cirurgia e que vem aumentando gradativamente essa fila, né? E mais ainda em cima das doenças que podem ser desencadeadas a partir da obesidade, você cita aí hipertensão, problemas cardíacos e diabetes também, que são muitas vezes tratadas como doenças ditas silenciosas, com poucos sintomas aparentes, pelo menos nas fases iniciais. Tu acha também que a obesidade esconde muitas dessas doenças mais silenciosas, bastante perigosas? Ela provoca, né? Ela é um dos fatores determinantes. Além dessas doenças silenciosas, nós temos também as doenças mentais, né? Que a gente um pouco fala também sobre isso. Tá? Mas a diabetes e a hipertensão, tu pode tratar anteriormente como preventivo também e muitas vezes reduzindo a condição, né, de sobrepeso, obesidade, reduz também essas consequências, né? Então, há tratamento específico para isso e a gente tem que ter um cuidado porque não é fácil, né? A gente não vai dizer que é fácil tratar, porque a obesidade é multifatorial, né? Não é um problema só da saúde. Eu acho que isso também é importante a gente destacar, né? A questão da obesidade, ela não é um problema exclusivamente da saúde. A gente precisa trabalhar nossos ambientes obesogênicos, né? Nós temos que trabalhar também com as condições a própria mídia, né? A oferta de alimentos, a distribuição de alimentos, o tipo de alimentos que nós estamos produzindo, o que a indústria de alimentos está fazendo também, né? Então, são várias questões que a gente precisa se unir e trabalhar com um problema seríssimo de obesidade, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos, na população adulta, mais de 70% da população adulta no Rio Grande do Sul está acima do peso. Isso são dados que são alarmantes, né? Então, a gente precisa fazer uma intervenção, e aí eu digo, não somente a área da saúde, como todos nós nos unimos, porque nós precisamos, sim, deter o crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade no Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil. São números que a Maísa já antecipa para nós e também com base na pesquisa que a gente faz anteriormente com a nossa equipe de produção, a gente notou que o Ministério da Saúde hoje relata que mais de 20%, cerca de 22% dos brasileiros são considerados obesos e esse número, conforme as últimas pesquisas, que saíram inclusive semanas atrás de uma ONG bastante conceituada ligada à Organização Mundial da Saúde, que pesquisa sobre o tema, esse número pode chegar a 35% aqui no Brasil e superar os 30% ou chegar a quase um terço da população mundial estando obesa até 2035. Lhe pergunto agora, vereadora Cláudia Araújo, sobre como o poder público pode auxiliar nas campanhas educacionais ou por meio de mudanças legislativas, qual o principal caminho para auxiliar para que essa projeção não chegue a números tão alarmantes?
Eu queria, antes de te responder, eu queria falar, a doutora falou sobre saúde mental, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia, onde as pessoas ficaram extremamente confinadas, né? Onde fez com que as nossas maiores alimentações fossem através de iFoods, né? Em teleentregas e tudo mais, e isso a gente tira muito a questão nutricional, a questão de qualidade de alimentação das pessoas, né? As crianças pequenas enclausuradas em casa para não pegarem o vírus, junto com os avós, Então, mexe com toda a questão também da saúde mental das pessoas, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que se suicidaram em prol de estarem gordas, se sentirem gordas, e não estavam. Isso é um problema de saúde mental. Ou seja, tu nunca te sente bem, mesmo tu estando bem aos olhos dos outros. Então, isso realmente é um problema que a gente tem que levar em consideração. E eu acho que, enquanto políticas públicas, e aí te respondendo, eu acho que a gente tem que trabalhar essas questões, principalmente relacionadas à saúde mental, que a gente já tem alguns atendimentos de pós-Covid, mas que a gente ainda tem uma necessidade muito grande de trazer mais pontos que atendam pessoas, porque muitas foram as sequelas, dentre elas a questão da saúde mental. Então a gente precisa que essas pessoas entendam que a gente passou por um momento difícil, que a gente está retomando, né, a vida, e que elas não estão mal, que elas estão bem, que depende às vezes de um exercício, depende às vezes de uma remodelação dentro do seu dia a dia, para que elas possam se sentir melhores. Então, assim, a gente trabalha muito a questão, eu tenho a Frente Parlamentar da Educação Física, em defesa dos profissionais, que também eu acho que vem a agregar, né, a questão do exercício físico, a questão do estar bem, também está relacionado a essa questão da educação física. A gente tem projetos aí para ter educadores físicos nas praças e nos parques de Porto Alegre, através das subprefeituras. Então, a gente está trabalhando isso com a prefeitura para que a gente possa disponibilizar as academias poderem dar aulas ao ar livre. Então, assim, até inclusive para a terceira idade, né? Que também precisa se manter bem, ativo, feliz, e traz essa satisfação à educação física. Então, a gente tem que trabalhar esses dois ícones: educação física, exercício físico com saúde. As duas coisas conversam entre si. Então, enquanto políticas públicas, é trabalhar essas questões para que a gente realmente possa fazer com que as pessoas se sintam felizes, se olhem no espelho e digam, não, eu posso até estar um pouquinho acima do peso, mas eu tenho como resolver isso, né? Eu vou dar uma melhorada na minha alimentação, eu vou fazer um exercício, mas eu sou feliz. Então, é claro, tem casos extremos. Estou falando assim do básico geral. Dentro desses 30% que a gente fala de pessoas acima do peso, provavelmente 15% é o que eu estou falando. A gente tem condições de... Os outros 15%, a gente tem que ter políticas mais eficientes dentro da área da saúde para que a gente possa atender essas pessoas de forma mais rápida, para que a gente não tenha resultados ruins, né? Claro que esse atendimento e o tratamento são importantes, mas o foco deve ser na prevenção, você vê assim, vereadora? Com certeza. Eu acho que se a gente conseguir prevenir desde as crianças, né, como eu falei, que ficaram muito tempo confinadas, eu acho que a gente consegue começar a mudar esses números. Agora, aproveitando, Maísa, que tu representa também a Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul, aqui na participação do nosso programa, me pergunto, economicamente, esse aumento do número da população obesa, isso significa um impacto bastante significativo nos cofres públicos? O tratamento para essas pessoas realmente impacta nas políticas públicas? Sim, impacta muito, justamente porque a gente não olha, não computa o valor da obesidade, né? Porque não existe né, um registro, assim, o tratamento da obesidade, mas existe das doenças que são consequências da obesidade, né? Então, quando a gente for avaliar, por exemplo, hipertensão e diabetes, nós tivemos de 2011 para 2020 e 2018 um aumento, triplicou o custo das doenças provocadas pela obesidade. Então, hoje nós estamos mais de 1,5 bilhão do custo da obesidade no Brasil inteiro em relação a essas doenças, quando se olha a causa da obesidade. Não são pesquisas que precisam ser divulgadas e precisam ser mais trabalhadas, né? E aí a gente vê o quanto a gente também, o que a gente precisa evoluir é justamente na prevenção, né? Porque hoje, quando a gente trata de saúde, a gente tem os fatores de proteção, que é a alimentação e a atividade física, né? E o tabagismo, é lógico, né? Mas a alimentação e a atividade física são focos importantes de todos os governos,
de que nós precisamos melhorar os ambientes, né? Enquanto a gente fala de praças, a gente fala de caminhos, a gente fala de escada de edifícios, né? Quando a gente vê assim, né, muitos edifícios, tu não consegue subir pela escada porque a escada não, a gente não consegue enxergar a escada, né, dos edifícios. Então são questões que são importantes. E volto a dizer, né? É um fator só da saúde. Nós precisamos todos, enquanto população, olhar a obesidade e quantos fatores determinantes dessa obesidade também. E a prevenção é sempre mais barata que o E tratamento. é sempre mais barata, né? E quando tu fala, e aí quando eu digo assim que 70% da população é excesso de peso, a gente está incluindo sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, né? Que é aquela somente grau 2 ou grau 3 que vai para a cirurgia. Então, esses, quando a gente diz 30%, já são aqueles que precisam de um tratamento mais efetivo lá na ponta. Um outro fator é a questão da traumatologia, né, da ortopedia. Quando a gente fala em sobrepeso, a gente fala em pessoas com grandes problemas de locomoção, muitas vezes de articulação. Então isso, e a gente sabe que a gente tem uma fila muito grande represada referente à ortopedia, à traumatologia, a traumato, que a gente não consegue realizar, não consegue fazer deslanchar. Então a obesidade também tem a ver com as questões ortopédicas. Os ambientes relacionados à obesidade, não como a consegue Maísa caminhar falava. direito, tem dificuldade na locomoção, estraga o joelho, estraga, né? Então, assim, tudo isso também é consequência de uma obesidade mórbida, né? E muitas vezes essas mesmas pessoas que precisam fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, não conseguem fazer por excesso de peso. Então também a gente precisa emagrecer porque tu precisa da maca, tu precisa de equipamento, né, anestesia, então uma série de fatores que são decorrentes dessa condição. Né? E por isso, novamente, a gente precisa olhar, né, a condição e a doença. E Maísa, a gente tem dados também, conforme essa pesquisa da ONG que trata da obesidade ao redor do mundo, que indicam que os países mais ricos são onde se tem o maior número de obesos, da população obesa, e com relação aos países mais pobres. Tu atribui isso a qual fator? Um dos países mais obesos é o Brasil, né? E a gente tem que olhar... hoje o que se sabe da questão da obesidade um dos fatores é a alimentação e principalmente a alimentação, o tipo de alimentação que nós estamos usando, né? Então os países ricos e os países desenvolvidos estão fazendo muito uso de alimentos ultraprocessados, né? E hoje a gente sabe que essa é uma das causas da obesidade, né? Porque a gente não está comendo comida, a gente está comendo produtos químicos. E isso precisa ter uma intervenção e uma ação política bastante séria, né? Porque a gente está entrando numa seara importante, mas que são malefícios para a nossa população, né? Então, hoje a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que modificou todo um paradigma, diretrizes para uma alimentação adequada, e a gente diz coma comida de verdade, né? Então, também as orientações na área de alimentação e nutrição para todos os profissionais de saúde modificam um pouco. A gente hoje tem que se preocupar que coma comida de verdade. Arroz, feijão, carne, verduras, frutas, né? Então, esse também é uma questão. E nos países desenvolvidos, e aí, né, como a vereadora trouxe, não somente, né, pelo desenvolvimento, pela riqueza do país, mas às vezes pelas condições como foi a questão da pandemia, a gente precisa abrir mão de produtos, né, que estão de fácil acesso, de fácil alcance. Então, também isso é importante a gente considerar, né, na alimentação, que nós precisamos ter acesso a alimentos de boa qualidade. E sobre essa alimentação, vereadora, é possível regulamentar uma forma de melhorar a alimentação da população? O poder público pode auxiliar nisso, com campanhas ou mudanças na legislação? Campanhas educativas pode se fazer sempre, né? Permanente. Agora, as pessoas aderirem às campanhas é muito difícil. Eu vejo agora no meu projeto das sacolas. Então, assim, é mudança de hábito. Quando a gente fala em mudança de hábito, a resistência é muito grande, né? A gente viu em vários projetos que já aconteceram, que já tramitaram pela Câmara, ao longo de anos, né? A retirada das carroças, que foi uma briga, hoje a gente sabe da importância. Então, vários temas voltados, né, à mudança de hábitos que a gente tem uma restrição muito grande. Eu vejo países como os Estados Unidos, por exemplo, um dos grandes responsáveis pela obesidade mundial, em função dos iFoods, né? E eu acho que isso está relacionado à condição financeira das pessoas.
Hoje, quem tem mais condições financeiras não faz feijão e arroz em casa. Vai num restaurante, pede um iFood, pede uma comida pronta que é mais fácil, porque trabalha, corre bastante também durante o dia, acha mais acessível isso. E é o grande veneno, na verdade, o grande problema, porque não é uma comida saudável. E aí a gente tem o problema também da estiagem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está com problemas de estiagem, a gente vai ter um aumento do custo, provavelmente, dos alimentos. Isso faz com que as pessoas mais carentes tenham menos condições de se alimentar de forma melhor. Então, assim, a gente sabe que a nossa cesta básica é uma das cestas básicas mais caras do Brasil. Então, tudo isso eu acho que influencia quando a gente fala de alimentação saudável. A gente está incentivando a questão das hortas comunitárias nas escolas. Eu acho que isso é importante para ensinar o nosso jovem a importância do plantio, a importância de comer uma comida mais saudável. Mas isso são iniciativas básicas, né? Iniciais, que não conseguem mudar ainda uma realidade. Mas eu acho que é extremamente importante, porque a partir dessas políticas a gente consegue ir mudando realidades. Mas não é para amanhã. É para daqui a alguns anos a gente começar a colher os frutos disso, né? E sobre essa população mais jovem, mas a gente também visualiza pelas pesquisas que hoje, atualmente, as crianças do sexo masculino são maioria entre a população obesa, mas conforme a projeção indicada para 2035, as meninas tendem a superar esse número dos meninos. Tu deve isso a qual fator tu acredita que está relacionado? É que a gente também tem por faixas etárias, né? A gente faz as análises todas por faixas etárias, por ciclos que a gente chama, né? E às vezes os meninos são mais propensos, têm maior probabilidade, as meninas menor. Então também tem muito a questão da influência também, né? Do acesso, assim. Então os meninos hoje, eles estão muito voltados à questão do sedentarismo, né? Ao acesso a alimentos fáceis, né? O biscoito, a bolacha, os refrigerantes, as coisas. E eles também precisam chegar, né? Com os amiguinhos e muita influência da própria sociedade em relação a isso, né? Então, acho que, como a vereadora estava colocando, acho que campanhas são importantíssimas para a gente mudar o modelo, né? E lógico que não vai se mudar de hoje para amanhã. Então, trabalhar a obesidade hoje, a gente não pode pensar que nós vamos trabalhar a obesidade, melhorar a condição na próxima década. Vai ser muito mais longo, porque isso requer muito tempo para isso, né? Então, por isso que a gente precisa começar já. Porque senão nós não vamos conseguir chegar, né, alcançar um êxito daqui a 20 anos, 30 anos, nas próximas gerações. Tá? Então, há umas condições assim, de meninos, principalmente os adolescentes, né, com maior probabilidade de obesidade do que as meninas. As meninas também têm todo o aspecto psicológico, de corpo, e né, de se mostrar, e os meninos também, em uma certa faixa, não tanto. Mas também há uma probabilidade maior de mulheres, né, adultas com obesidade. Então, a gente tem que ir buscando, vendo aonde é que a gente pode fazer as intervenções e qual é a faixa etária, qual é o tipo de ação mais propensa, né? E acho que os processos educativos são importantíssimos. Tem ações feitas, né, como a questão das cantinas escolares, que precisa ser mais incentivado, a oferta de alimentos, né, mais saudáveis. E a questão de custo, né? A alimentação saudável ainda é mais cara do que um pacote salgadinho. Então, eu acho que precisa de intervenções mais pontuais mesmo na questão dos alimentos ofertados para a população. Eu acho que a realidade mudou bastante, né? Eu acho que a insegurança, né, referente à segurança, cresceu muito. Hoje, antigamente, a gente ouvia os filhos corriam na rua até tarde, jogavam taco, jogavam bola, jogavam bolita. Tudo isso a gente ouvia, né, antigamente falar. Hoje, a gente só sabe que os nossos filhos estão na frente de um computador, jogando joguinhos, tudo é na base do computador. Então, tu come, tu faz tudo na frente do computador. Mal eles vão ao banheiro. É assim, eu tenho um filho adulto, praticamente, que faz uma faculdade, volta da faculdade, faz o que tem que fazer e fica no computador. E como ele, muitos outros, entendeu? O meu ainda treina de noite, tem uma...
é fisiculturista, tudo bem, mas assim, os momentos que ele tem livres, ele está no computador. E as crianças mais ainda, porque os pais preferem a segurança de ter o filho em casa, na frente de um computador, do que na rua brincando, levar um tiro de bala perdida, daqui a pouco sabe lá o que pode acontecer, ser sequestrado, que a gente acaba vendo isso muito, né? Ah, o fulano sumiu, o outro desapareceu. Então, essas coisas que preocupam os pais que trabalham todos os dias um horário bem prolongado normalmente, faz com que as crianças sejam sedentárias, extremamente sedentárias. E com isso, elas vão ser mais obesas. E normalmente isso acontece com os meninos. Os meninos são os mais sedentários, são aqueles que ficam mais em casa, que não tem tanta atividade. A menina já é mais proativa, eu acho. O menino fica mais trancado. Então, eu acho que essa é uma das grandes... dos grandes resultados em função da obesidade infantil e nos meninos. E, vereadora, ainda falando sobre os mais jovens, principalmente na idade escolar, trazendo um pouco para a nossa esfera municipal, como você tem avaliado, como também vice-presidente da COSMAN, a questão da segurança alimentar nas escolas e também da qualidade nutricional do alimento que é oferecido nas escolas municipais aqui em Porto Alegre? Na verdade, a gente teve alguns problemas com relação a cozinheiras, a empresa que foi contratada não ficou, até contratar novas, a gente teve muitos problemas voltados a isso, que estão solucionados hoje, mas que a gente sabe que tem muitas crianças que vão para a escola em função só da alimentação. Então, a gente busca sempre um equilíbrio nutricional para que essas crianças possam ser atendidas dentro do básico necessário, porque a gente também não consegue atender além do esperado, que seria o ideal, né? Mas, assim, dentro do básico do que é estipulado em calendário, a gente está conseguindo organizar. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais, como a gente falou, as campanhas informativas, as campanhas dentro da questão de políticas públicas, para que a gente possa ampliar essa entrega para essas crianças, porque são aqueles que mais necessitam nesse momento. A gente mudou a questão dos CRAS também, que antigamente a gente dava cesta básica, hoje são entregues vouchers, onde a família pode escolher o que ela quer comprar. Então, dentro da sua necessidade, ela só não pode comprar bebida e nem cigarros, mas o resto ela pode comprar. Então, hoje eu preciso de ovos, eu preciso de verduras, de legumes, eu posso comprar isso com o meu voucher. Antes eu ganhava o feijão, o arroz, a massa, que era o que engordava, que trazia um complemento nutricional, mas que não era o todo, que faltava, né, nutrientes, faltavam vitaminas, proteínas e tudo mais. Então, hoje tu consegue escolher. Um mês eu compro ovos, no outro mês eu compro verduras, no outro mês... Mas eu consigo ir suprindo a necessidade de acordo com o que eu preciso. Então, eu acho que esse voucher veio a facilitar. A gente tem algumas famílias que são beneficiadas com cestas básicas, mas a grande maioria, e nós ampliamos muito a quantidade para os vouchers. Agora, Maísa, como o Estado tem acompanhado e trabalhado a questão da segurança alimentar e da qualidade nutricional em todos os aspectos do poder público estadual aqui no Rio Grande do Sul? Isso. Eu acho que é um grande problema hoje, né? Após o período pós-pandêmico, a gente tem hoje, e é dados de pesquisa, o Vigitel apontou, que nós estamos o Rio Grande do Sul tem 1/4 da população está em insegurança alimentar. Né? Então, isso é algo que nos preocupa bastante. E uma das questões que a vereadora traz, né, e até vou aproveitar o ensejo e elogiar, porque a gente conhece muito o trabalho oferecido pela área de alimentação e nutrição da Prefeitura de Porto Alegre, inclusive de incentivar que as crianças consumam os alimentos da alimentação escolar, né? Porque há ainda um grande preconceito nem sempre todo mundo quer consumir, e a qualidade, há profissionais competentes trabalhando lá, né? Há campanhas, há o fortalecimento de hortas que a gente já visitou. Então, a gente, né, com certeza pode dizer que o trabalho da alimentação escolar é algo que precisa ser incentivado e que precisa ser trabalhado e publicizado isso. Campanhas de maior incentivo, porque lá a gente garante que as crianças estão recebendo uma alimentação adequada, saudável, né, preparada com todo carinho, que também acho que é algo bastante importante. E a gente precisa olhar também essas populações em vulnerabilidade, né? Então, que programas a gente pode fazer? Nós estamos atendendo
a população indígena, a gente tem que ter um olhar muito significativo para a população indígena. A população de quilombolas também é outra, né, outro nicho que a gente precisa olhar, e em Porto Alegre nós temos isso também, no Rio Grande do Sul como um todo, e as populações de rua, né? Então, que trabalhos são feitos? Hoje está voltando, agora está voltando novamente a Comissão Intersecretarias de Segurança Alimentar Nacional. Então, vamos a partir de um plano de Estado, organizar junto com diversas secretarias a projetos, né, que vinculem melhor as condições de segurança alimentar nacional. Porto Alegre já tem, né, a partir do Conselho, os restaurantes populares são algo que são importantíssimos de ser incentivado, e que o poder público tem que incentivar muito isso, porque são alimentos, né, com profissionais, com nutricionistas, com controle de qualidade, que são oferecidos de baixo custo e que não é somente a população, né, moradores de rua, aqueles que não estão em condições. Inclusive, pessoas que estão buscando trabalho, né, que às vezes não têm condições de voltar para sua casa para fazer uma alimentação adequada, e os restaurantes populares. Então, nós precisamos incentivar, né, esses aparelhos de segurança alimentar que forneçam melhor condição nutricional com qualidade, né? Sobre os restaurantes populares, nós temos hoje 5 restaurantes populares. Nós estamos em fase final de edital para abrir o 6º, que é referente às ilhas, né, que nós vamos ter um restaurante popular nas ilhas também. Mas o prefeito Melo fala agora, nas últimas falas que a gente tem conversado sobre essa questão, que ele quer ampliar esses restaurantes, que nós tenhamos em todas as regiões os restaurantes populares, porque ele quer acabar com a doação de alimentos na rua para moradores de rua. Né? Eu tenho um grupo de ajuda que eu trabalho há 12 anos e a gente faz comida para morador de rua, a gente entrega na rua. Então ele quer acabar com isso para que essas pessoas tenham acesso aos restaurantes populares, tenham acesso à alimentação de qualidade sem que elas precisem receber desta forma de ONGs, de associações, de entidades que acabam levando, que acaba ficando, o pote da comida fica na rua, fica jogado, vai para dentro de um bueiro. Toda essa questão que a gente fala de a gente vive, a gente cuida, está interligado também com essas questões do que fica no entorno. Então ele quer que seja uma coisa mais regrada, para que a gente possa dar acesso cada vez mais às pessoas com maior vulnerabilidade social. Isso pode ser feito em médio prazo, vereador? Ou Não, eu acho que vai ser a curto prazo. Curto prazo. O 6º restaurante, ele está para sair nos próximos, provavelmente, 60 dias. E a ideia é que a gente, até o final do ano, possa dobrar esse número. É porque conforme a própria prefeitura, do primeiro para o 2º ano de pandemia, a população de rua mais que dobrou aqui na capital gaúcha. Então, um trabalho bastante longo feito pelo município. Sim, o número ampliou bastante dos moradores de rua e a gente precisa trabalhar essa política de forma mais eficiente e rápida, né? A ideia é dobrar o número de restaurantes, se possível, até o final do ano. Perfeito. Agora, Maísa, a gente tem falado aqui de projeções, né? A gente está no início de 2023 e as projeções que eu tenho relatado aqui são, conforme a pesquisa, para 2030 ou 2035, tanto no Brasil quanto no mundo, esses números. Mas a curto prazo, tu acredita numa mudança na questão da qualidade nutricional da população brasileira como um todo? Ou tu vê, como a vereadora Cláudia Araújo nos passou, um aumento das pessoas comendo qualquer coisa, comendo mais rápido, em frente ao computador, o acúmulo do trabalho, a tecnologia deixando as pessoas mais sedentárias, e não tem essa esperança de uma melhoria do que tu chamaste antes de comida de verdade? Eu tenho esperança. Né? A gente não tem, as projeções ficam um pouco mais difíceis, mas eu tenho esperança, sim. Hoje são números muito alarmantes, hoje os números são muito alarmantes, por isso que a gente sempre fala que nós não vamos reduzir. O nosso grande projeto é deter o crescimento, né? A velocidade do crescimento. Frear. Né? Frear, porque aí sim a gente consegue, né, a partir desse platô, a gente consegue ver, ter uma perspectiva um pouco melhor das condições. E eu acho que sim, que se nós tivermos, né, um trabalho intenso de
de olhar essa questão nutricional da obesidade. E eu gostaria de também relatar, né, que eu acho que com a pandemia nós temos, hoje voltamos à dupla carga de problemas nutricionais, que é a obesidade e a desnutrição, né? Então a gente tem que olhar, porque mesmo que percentualmente não tenha os números tão alarmantes como é a obesidade, 70%, mas nós vemos crescendo, né, considerável em todas as faixas etárias, principalmente idosos. Tá? E melhorar as informações, né? Assim, como é que eu faço? Só que a gente precisa também de políticas que intervenham na condição do valor do alimento, né? Porque hoje, assim, tu comprar uma alimentação saudável, ela é muito mais cara do que tu comprar um alimento industrializado, né? Então, isso eu preciso ver. Então, se o alimento industrializado está que não é alimento, né? Muitas vezes são produtos químicos, estão provocando doenças graves para a população que nós mesmos vamos pagar, né? A gente tem que reverter esse quadro e ver como é que a gente pode trabalhar conjuntamente com todas as instituições para melhorar a oferta de alimentos, a distribuição. Quando a gente fala de distribuição, é ter o acesso ao alimento de melhor qualidade. Quando eu falo de qualidade, estou falando de qualidade nutricional e de segurança alimentar também. E, vereadora, você mesmo já trouxe para nós a questão da conscientização a respeito de outras campanhas que o Poder Público aqui em Porto Alegre já fez, enfim, e o Poder Público estadual e federal também realiza a todo instante sobre diversos assuntos, o esporte, sedentarismo, enfim. A questão do lixo também aqui em Porto Alegre, que é bastante preocupante, um assunto que a gente recorrentemente fala aqui também no nosso programa, mas lhe pergunto se você, a curto prazo também, tem esperanças, assim como eu perguntei para a Maísa, de uma maior conscientização e uma mudança de hábitos a respeito da alimentação aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou mais pessimista do que a Marisa. Eu acho que a gente vai custar muito para conseguir chegar onde a gente gostaria de estar. Eu acho que todos esses fatores que nos trazem desde a pandemia, todos os fatores de pessoas que perderam seus empregos, que não têm uma renda hoje para ter uma alimentação saudável, que muitas vezes não tem nem o básico. A gente estava falando sobre a questão dos moradores de rua que são altamente vulneráveis, mas a gente tem que falar das famílias que eram de baixa renda, que hoje nem de baixa renda são, né? Então, assim, ó, que o pai é trabalhador, que a mãe é trabalhadora, mas que a mãe não conseguiu uma vaga lá na educação infantil, não pode trabalhar, precisa ficar com a criança, o pai só que está trabalhando, e eles não têm condições de pagar luz, pagar água, pagar aluguel, porque a grande maioria dessas pessoas vivem de aluguel, e ainda assim ter uma alimentação saudável. Então, eu ainda sou um pouco mais pessimista que a Marisa. Eu acho que a gente vai custar muito para conseguir ter, se a gente conseguir ter. Eu acho que com as questões também de clima, como eu disse, a estiagem, o aumento do valor dos alimentos que a gente vai ter, infelizmente, em função de tudo que a gente está vivendo na mudança climática, eu acho que a gente ainda vai ter muitos problemas São com muitas relação. questões que São influenciam muitas questões na que alimentação. envolvem e que influenciam a questão da alimentação, que é a questão final. Então, eu acho que a gente ainda vai se alimentar por muitos séculos com coisas muito ruins, e a gente vai morrer muito mais cedo em função de doenças que vêm em decorrência dessa má alimentação. A gente trabalha para que seja o contrário diariamente. Tanto que a gente eu tenho a frente da educação física, eu tenho o SOS Hospitais, que a gente está sempre trabalhando a questão do atendimento, da busca por maior rapidez no atendimento das pessoas que estão em filas e tudo, mas a gente sabe que é muito difícil. Todos os dias a gente enxuga gelo. Existem questões primárias, Maísa, antes de se resolver a questão da alimentação, infelizmente? Sim, com certeza. Mais primárias, né? Eu acho e a minha esperança é justamente de que se tome a frente do problema, né? Eu acho que quando a gente trabalha, né, como nós trabalhamos há tanto tempo, né, e até então a gente não conseguia fazer com que a obesidade fosse um problema, e hoje a gente está aqui num programa falando sobre a obesidade, isso para mim já estamos chegando nós já estamos chegando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, falando sobre essa temática. Então, para mim é esperança, né? Porque hoje, então, a gente percebe que o poder público está olhando sobre um problema que era um problema dos técnicos, né?
não vamos atingir, com certeza, né, reduzir o número de pessoas obesas nas próximas décadas. Mas nós precisamos, sim, intervir agora, porque senão realmente as condições Eu não tenho um projeto voltado aos nutricionistas também, mas a gente tem um concurso ativo e a gente está discutindo isso com o prefeito para que a gente possa fazer a nomeação dessas nutricionistas que já estão aprovadas em concurso, para que a gente possa colocar nas subprefeituras uma nutricionista, ao menos uma em cada subprefeitura que a gente tem, para que essas nutricionistas possam fazer o atendimento dos postos de saúde e das escolas da sua região, da região daquela subprefeitura. A ideia é que a gente transforme as subprefeituras em locais de serviço, que tenha um profissional da educação física, que tenha uma nutricionista, que tenha um psicólogo, que faça esses atendimentos de serviço também nas subprefeituras. Então a gente está trabalhando isso para que a gente possa melhorar por região, porque eu acho que como a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, se a gente conseguir que cada um faça um pouquinho dentro da sua região, a gente no todo consegue melhorar isso. Esses profissionais seriam alocados nas unidades básicas de saúde? Não, nas subprefeituras. A ideia do meu projeto é que eles fossem para atender as unidades básicas e atender as escolas daquela região. Porque cada subprefeitura tem uma região. Claro. Então, se eu tiver um profissional, um nutricionista e tiver um educador físico em cada região, ele vai trabalhar todas essas questões voltadas ao problema nutricional daquela região. E isso é algo importantíssimo, né? Porque uma das coisas que a gente traz enquanto modelo de atuação é trabalhar no território, né? Porque são diferenciados. Sim. Né? Então, as ações, mais vulnerável, os programas, né? Eu não vou querer Moinhos de Vento em Vila Restinga com o mesmo projeto. Então, isso também é algo importantíssimo. Condições regionalizadas. Primeiro, é reconhecer a minha população, que eu acho que uma das questões importantíssimas assim, é assim, a gente ter domínio de que a gente tem dados, né? 70% da população, mas aonde estão esses obesos, né? Qual é a região que isso ocorre? Qual é a classe social que isso está mais ocorrendo? Qual é, né, o ciclo da vida que está ocorrendo? Qual é a etnia, por exemplo, né? Nós temos várias questões que são importantes da gente. Então, reconhecer, principalmente, né, o meu território. E aí, reconhecer quais são os equipamentos de saúde que tem ali, os equipamentos de oferta de alimentos também. Né? Porque muitas vezes não tem, a gente diz, tem que comprar fruta, mas não tem um mercadinho, né? E aí eu preciso pegar um ônibus, algo assim. Então, são questões que são importantes, que levam realmente as pessoas a consumirem alimentos, às vezes, não tão adequados, porque não tem acesso. Quando eu falo de acesso, não é somente acesso financeiro, né? É acesso do ponto de vista global mesmo, acesso financeiro, acesso de localização, de mobilidade, né? De condição e até de conhecimento. Perfeito. Com isso, a gente encerra o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que tratamos aqui de obesidade, de insegurança alimentar e também de todas as questões envolvendo a qualidade nutricional, não só em Porto Alegre, mas também no Rio Grande do Sul e em todo o país. Agradecemos as nossas especiais convidadas de hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, a vereadora Cláudia Araújo, que hoje é vice-presidente da COSMAN, Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Muito obrigado pela participação, vereadora. Eu que agradeço por poder estar aqui e discutir um tema que é tão importante e que a gente tem um percentual tão grande, né, de pessoas nessa condição. Então, a gente precisa discutir, precisa criar políticas voltadas a esse tema, precisa trazer campanhas informativas, conscientizar a população de uma alimentação mais saudável, dentro do possível, dentro do que é viável. Mas um pouquinho que a gente consiga melhorar, a gente consegue mudar realidades. Também agradeço a participação da Maísa Beltrame Pedroso, ela que é nutricionista ligada à Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul, ela que atua também no Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde do Estado. Então, muito obrigado, Maísa. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um tema aqui para nós, né? É tão importante e ter a colaboração de todos vocês. Né? A gente está junto nessa luta e vamos realmente buscar uma detenção, né, do crescimento, pelo menos. Com certeza. O assunto não termina por aqui, apenas o nosso programa, então eu me despeço de vocês. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais.
Até a próxima edição, eu encontro vocês até lá.